Olá, boa tarde. A vergonha é um sentimento necessário para a vida em sociedade, mas quando em excesso pode atrapalhar o convívio social. E em época de redes sociais, muitos perderam a inibição. Mas quem nunca sentiu vergonha? Gustavo e Fernanda namoram há 5 anos. No ano passado, ele pediu a namorada em casamento na frente de um bloco de carnaval de rua em São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo. Se eu tivesse dado em certo momento, vou fazer isso agora, acho que eu teria ficado com vergonha. Fernanda não acreditou que aquilo estava acontecendo no meio da multidão. Não, eu fiquei com muita vergonha. Muita vergonha. No dicionário, vergonha significa pudor, timidez, medo de desonra. É considerada um dos alicerces da vida social. Sem ela, ninguém teria limites. Mas a vergonha em excesso pode fazer a pessoa deixar de viver situações e até de amadurecer. Ricardo faz posts em rede social e não vê problema de expor seus hábitos para os outros. Postar foto, não tenho vergonha não. A gente tinha mais vergonha de outras coisas, né? E quem é mais tímido? Como fica? Wanderson tem rede social, mas evita divulgar fotos. Muito envergonhado. Não sei te explicar, mas eu tenho muito vergonha. Que situação que te deixa envergonhado? Essa é de agora. A vergonha não é um dos sentimentos mais agradáveis. E todos nós, pelo menos uma vez na vida, já tivemos que enfrentá-lo. É horrível, é uma sensação, a gente sente um calor, a impressão que está todo mundo olhando. Tem aquelas vergonhas maiores, menor, né? Tem um buraco assim e se socar dentro, né? E para falar sobre a vergonha, recebemos a escritora e psicanalista Marina Kombilenki e a psicóloga e também escritora Olga Tessari. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, pela presença hoje aqui com a gente. Marina, você escreveu o livro, que faz parte da série O que Fazer? Sim. Vergonha. Por que tratar desse tema? A ideia de pesquisar sobre esse tema surgiu eu pensando sobre o nosso mundo contemporâneo. É um mundo onde a gente precisa se expor, precisa aparecer, todo mundo quer os 5 minutos de fama, virar aquela celebridade por um momento. E aí eu comecei a pensar, o que fazem os envergonhados nessa hora, né? Como é que eles... O que a gente faz com a vergonha? E resolvi pesquisar. Não tem quase nada, muito pouca coisa escrita, tanto na psicanálise como na psicologia, a respeito desse assunto. E aí eu fui começar a debruçar mais, né? Detalhar mais isso. o tema, que é um assunto que te interessa também, não é, Olga? Sim, eu trabalho com muitos tímidos no consultório, né? E a vergonha faz parte da timidez, é uma característica do tímido. Então ele tem vergonha, ele tem medo do que as pessoas vão pensar sobre as atitudes dele, o que as pessoas vão imaginar. Ele está sempre preocupado em agradar os outros, ele não sabe lidar com as críticas. Então a vergonha acompanha muito o tímido. Isso é uma coisa muito importante entender, até para você poder ajudar melhor o tímido, né? Porque realmente o tímido ele acaba sofrendo muito por conta dessa vergonha. Sim. Agora, Marina, você falou dessa questão aí no mundo de hoje, onde fica essa pessoa que tem vergonha, qual é o espaço dele? Na questão das redes sociais até, né? Você falou dessa questão de se tornar uma celebridade instantânea. Agora, essa exposição nas redes sociais é mais fácil nesse mundo virtual do que... Como é que funciona essa relação? A vergonha é aquele constrangimento que você sente na presença do outro. E você sozinho... Algumas pessoas ficam imaginando que tem um público, mas as pessoas se soltam muito mais. Além de também poder pôr codinome, né? Ficar mais anônimo. Então, realmente as pessoas abusam da exposição e fazem coisas que não fariam se estivesse na presença de uma plateia, onde elas pudessem ir sentindo o impacto do que elas estão dizendo. Aquele julgamento ali na vista, talvez o olho no olho, né, Olga? É, o olho no olho que incomoda. Então, na verdade, quando você está na tranquilidade da sua casa, com a roupa que você quer, no espaço que você domina, controla, fica realmente muito mais fácil você se expor, né? Até porque você pode simplesmente abstrair que existe alguém ali do outro lado, né? Você não está vendo o olho da pessoa, a pessoa não está te observando, porque o problema da pessoa tímida é que quando ela está fazendo alguma coisa e você olha para ela e o seu olhar mostra reprovação, qualquer tipo de atitude negativa, isso o trava.
né? Então, na internet você não tem isso. Nas redes sociais, a pessoa vai lá, posta e não sabe quem está lendo, qual é a reação da pessoa. E muitas vezes, quando ela vê textos escritos, nem sempre ela considera aquilo. Fala, isso deve ser inveja, isso deve ser bobagem. Então, muitas vezes, para ela, é mais importante estar usando a rede social do que estar ao vivo. Tanto que, no trabalho, os psicólogos hoje têm a possibilidade de fazer atendimento pela internet. Então, qual é a clientela que mais procura esse atendimento pela internet? São os tímidos. Justamente os tímidos. São justamente os tímidos, isso. que lá eles se sentem muito à vontade para se colocarem. Agora, como definir a vergonha? A vergonha, a mais básica, é quando você revela alguma coisa que não era para ser mostrada. Então, é uma intimidade, alguma coisa da tua intimidade que aparece e que você se surpreende daquilo ter saído e aparecido para o outro. Agora, tem também a vergonha relativa aos valores, que a gente tem, os valores internalizados. E aí é uma vergonha aprendida, que eu não vou querer fazer alguma coisa, ou demonstrar alguma coisa, ou mostrar alguma coisa que eu não gosto em mim. Ou porque eu Então, sei que está errado. Ou que está errado, ou que eu não gosto do meu corpo, uma pinta, sei lá, alguma coisa assim. Então, tem essa do sentimento básico que aparece e tem também a desses valores e regras que a gente tem internalizada e que a gente não gostaria que os outros vissem a gente cometendo alguma coisa que não é legal. Olga. Que não é legal muitas vezes para o conceito do outro, não necessariamente para o nosso. Então, muitas vezes nós sentimos vergonha do outro, do que o outro vai pensar, do que o outro vai julgar. Então, de repente, eu até posso gostar do meu cabelo, mas se o outro não gostar do meu cabelo, eu faço de tudo para ocultar o meu cabelo para não receber essa crítica. Se você imagina que o outro, você projeta no outro uma coisa que é tua. Exatamente. Mas se você não tiver nenhum problema com o teu cabelo, mesmo que o outro não goste, você não liga. Exato. Mas se de repente você tem algum problema, você já imagina que o outro vai ver e isso está muito relacionado também com a autoestima. Né? Com o conceito que você tem sobre você, com aquilo que você considera em si próprio. Então, se eu tenho um bom conceito sobre mim, isso me fortalece para não sofrer com a crítica do outro. Agora, o que nós já sabemos no sentido de que porque alguns têm mais vergonha do que outros? O que nós já sabemos sobre isso? Eu acho que tem alguma coisa que passa geneticamente, mas não sei até que medida. Eu acho que não conheço pesquisas a respeito disso. Mas tem uma questão que é da educação e também da possibilidade que essa pessoa teve de enfrentar a sua vergonha. Então, uma criancinha que não cumprimenta ninguém e a mãe fala, vai cumprimentar, tal, ela vai superando aquilo na medida em que ela vai enfrentando. Também tem educações que fazem com que o sentimento de vergonha aumente. Então, por exemplo, uma criança está correndo pelada na sala. Aí os pais falam, não faça isso, que isso é feio. A gente não pode fazer isso. Então, você está criticando um comportamento e não a criança. Outros pais poderiam dizer, você é muito feio, sai daqui. Então, aí a criança já vai se sentir uma pessoa pior. Então, ela vai ter mais propensão a sentir vergonha. Num caso, por exemplo, que ela está correndo pelada pela sala e ninguém nem olha, aí é pior ainda. Porque aí ela se sente não vista, né, ignorada e a autoestima dela vai lá no chão. Então, quer dizer, é importante enfrentar. Perceber que se tem essa vergonha e enfrentá-la também. E é importante que as outras pessoas também ajudem. Com certeza, né? Porque encarar a vergonha, o que nós vemos hoje em dia são pais super protetores, né? Que não permitem que os filhos tenham essas experiências muitas vezes. Então, é muito comum você chegar, por exemplo, eu tenho um sobrinho, ele dança, ele canta, ele sapateia, ele é maravilha, é um showman mirim, né? E aí, quando ele chega uma visita na sua casa, seu sobrinho está lá e você fala, dança, canta, sapateia. Ele olha para a pessoa estranha, o que ele faz? Ele se esconde atrás de você. Ele tem a vergonha de expor tudo isso para um estranho.
Então, muitas vezes, quando você, pai, você, mãe, tio, é super protetor, você impede que essa criança, né, interaja melhor. Ainda mais em sociedades como a nossa, onde a violência está presente, os pais dizem, não olhe para estranho, não fale com estranho, não converse com as pessoas, desconfie de todo mundo. Então, a criança ela já vai se fechando, então ela tem uma dificuldade maior de fazer esse treino hoje em dia do que antigamente. Né? Justamente por quê? Porque os próprios pais, com essa coisa de super protegê-los, né, não permitem. Então, muitas vezes, por exemplo, você está num shopping e aí tem uma criança brincando, você às vezes até quer interagir com a criança, o que os pais fazem? Pegam a criança e saem correndo. Né? Olham para você como se você fosse, sei lá, raptar a criança. Né? E, na verdade, você só quer interagir. Agora, Marina, você colocou aqui no seu livro uma questão muito interessante, dizendo o seguinte, que a vergonha é a guardiã de nossa dignidade e funciona como barreira de proteção contra a exposição da intimidade. Quer dizer, existe também um lado bom da vergonha. Quando é que a vergonha é saudável? A vergonha é saudável quando ela te protege mesmo, protege a tua intimidade. Então, por exemplo, essa coisa das redes sociais, de tudo instantâneo, a pessoa tira uma foto dela numa pose erótica para o namorado expõe para todo mundo, aquilo é uma vergonha horrorosa. Ela nunca ficaria naquela pose diante dos outros, mas o olhar do outro também é uma base para você medir o teu comportamento. Sim. Então, se de um lado ele pode inibir, do outro lado ele também segura para você não ficar tão animado. Que a gente até ouve, toma vergonha, né? Às vezes é bom tomar um pouco de vergonha. Tem aquela coisa, por exemplo, às vezes você coloca uma roupa, você acha que você está linda, mas alguém chega para você e fala assim, nossa, essa roupa está horrível, não combina com você, muda isso. Aí a própria pessoa olha no espelho, ela se sente até envergonhada. Então, ela consegue enxergar através do olhar do outro as coisas erradas ou horríveis que ela possa estar fazendo. Eu acho que cabe bem aqui, vem a calhar, né? Colocar aqui na nossa conversa a questão da vergonha no poder público, não? Entre os nossos políticos, aí falta vergonha? Falta vergonha na cara? Podemos dizer assim? A expressão vergonha na cara é uma coisa bem moral, né? Realmente é em relação às regras, às leis. Mas o que acontece, que eu acho interessante de pensar, como que eles conseguem fazer tudo isso sem parecer ter vergonha, né? A gente se pergunta muito isso. Mas a vergonha diz respeito a valores que a gente introjeta e que tem a ver com o nosso meio cultural mais próximo. Então, se você pensa os políticos todos lá juntos, eles têm um jeito de pensar onde às vezes é vergonhoso não fazer aquele ato mais desonroso, né? Então, perto daquela cultura, muitas coisas que a gente considera abomináveis, para eles são normais. Então, eles não sentem tanta vergonha disso. Não tem vergonha, não sente vergonha mesmo. Porque perante os pares e as pessoas que eles respeitam... Tá tudo certo, Tá né? tudo certo. Esse é o normal, né, Olga? É normal para eles, né? Porque estando em grupo, o grupo coeso, pensando da mesma forma, com os mesmos valores, colabora para que eles se apoiem entre si. Então, não existe essa coisa da vergonha. Né? Nós temos políticos aí que você chega para eles e diz, você é ladrão? Não, não sou ladrão, né? Porque para ele esse conceito de ladrão significa uma outra coisa completamente diferente do que para nós que não somos políticos, não é? É uma questão cultural também, tem relação com a cultura de um povo, Marina? Isso muda? Você cita que no livro tem alguma coisa relacionada ao Japão também, né? Sim, também, que são as culturas da vergonha e a cultura da culpa. Sim, a vergonha, não só em relação à cultura da vergonha, mas a vergonha tem a ver com valores que a gente introjeta, e os valores são culturais. Então, por exemplo, na Idade Média, as pessoas defecavam no meio da rua. E isso era normal. Sim. Hoje em dia, você fica chocado de ver isso acontecer aqui, no nosso meio, mas em algum lugar, em outros países, isso ainda continua acontecendo e é natural. Quer dizer, tem uma questão cultural muito forte do que a gente vai ter vergonha relativo a esses valores. Olga. Sim.
É exatamente isso mesmo, né? Depende da cultura, depende da família. Então, cada família, embora exista uma cultura social, cada família tem os seus próprios valores, os seus próprios conceitos, preconceitos, e isso colabora para que, com o passar do tempo, a própria sociedade reveja os seus valores também, né? Exatamente. Agora tem um outro ponto aqui do livro que eu vou... Pincelamos algumas coisas para vocês explicarem para a gente, que é... Para sentir vergonha é preciso que haja uma reflexão sobre si mesmo e o outro simultaneamente. Explica melhor isso para a gente, Maria. A vergonha é um sentimento social e complexo. Ela demora um tempo até a criancinha começar a sentir vergonha, uns 2 anos mais ou menos, que é o tempo que a criança pode se ver como um sujeito. A gente tem que se ver como um sujeito. Me ver separado. E ao mesmo tempo enxergar que tem um outro. E a partir de que vai idade me nós ver. temos essa consciência? Por volta dos 2. Dos 2 dos anos. 2 anos, mais ou menos, a criança começa a ter essa percepção. Então você vê crianças que não tinham vergonha de nada, de repente começam a se esconder, porque ela tomou consciência dos olhares do outro sobre ela, que antes não tinha. Então tem no livro uma cena chocante que a gente viu em Inhotim. Andando por Inhotim, tinha uma mulher, uma senhora, defecando, assim, mais ou menos atrás de uma moita, se limpando lá. A gente passou por lá, levamos um susto de ver aquilo. Sim. E a mulher impassível, nada tinha acontecido e muita gente passando por aquele local. E aí, mais tarde, a gente viu ela se dirigindo a um grupo de pessoas especiais com monitores. Então, é interessante, porque ela não tinha noção que ela estava fazendo uma coisa vergonhosa. Né? Então, por isso que ela podia estar lá. Sem dúvida. E é bem isso mesmo, o conceito de vergonha tem a ver com isso. Você pensar, os outros vão aprovar isso ou não? Então, se eu não penso nisso, se eu considero isso uma coisa normal e comum para mim, eu considero que a sociedade como um todo também considera aquilo normal. Então, você pega uma cidade onde você tem pessoas de culturas completamente diferentes, como São Paulo, por exemplo, né? Cada família tem um valor diferente, uma cultura diferente, veio de um país diferente. Então, essa miscigenação de valores, muitas vezes, gera muito conflito, porque aquilo que eu considero errado, de repente você considera certo. E aí? Então, eu não vou sentir, ela não vai sentir vergonha. Peraí, eu confundi. Você acha certo ou errado? O quê? O exemplo que eu dei, né? Que eu considero determinada coisa errada e você certa. Então, você não vai sentir vergonha de fazer porque você considera certo. Eu vou morrer de vergonha se eu fizer. E ela vai achar estranho eu sentir vergonha porque para ela é o correto. Faz uma pausinha aqui nessa conversa, a gente volta já. Tá. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a vergonha. Com a gente a escritora e psicanalista Marina Kombilenki e a psicóloga e também escritora Olga Tessari. A timidez está longe de ser uma doença, mas é um comportamento que pode gerar uma série de problemas. É só o Alexandre pensar que vai falar em público para ele sentir aquele friozinho na barriga. A timidez é um problema que o acompanha desde criança. É uma barreira que talvez a natureza dela seria uma certa proteção, só que quando ela é demais, aí ela acaba atrapalhando. Para driblar o constrangimento, ele já tentou de tudo, até que se matriculou num curso de teatro. E não é que a ideia ajudou? Não resolve o problema, mas ajuda bastante. E se eu não fosse fazer teatro, eu nem estaria dando essa entrevista. Se expressar em público, abordar desconhecidos, paquerar.
Tudo que exija iniciativa derruba uma pessoa tímida. A timidez não é uma patologia, mas sim um aspecto emocional que pode atrapalhar o convívio social e também o desempenho profissional. Quem sofre está vulnerável a sentimentos negativos, como insegurança, baixa autoestima e até depressão. Perdeu-se aquele elo de conversar com a criança. Isso vai atrapalhando o desenvolvimento emocional dela. Ela vai se recolhendo. A timidez pode ser dividida em 2 grupos. A situacional, quando a pessoa tem receio de se expressar em público, mas se relaciona normalmente com os outros. E a crônica. Neste caso, os problemas são bem maiores. Fica difícil, por exemplo, fazer amigos, arrumar parceiros amorosos, enfrentar situações novas e defender seus pontos de vista. Muitas vezes, a inibição é confundida com antipatia. E quando isso ocorre, vale a pena recorrer à ajuda profissional. A psicanálise é um processo de reeducação. Desde que a pessoa queira, se submeta e entenda o que está sendo feito com ela e se ajude. Isso é o principal, que a gente fala da mudança do comportamental. Qual é a diferença entre a vergonha e a timidez? Você pode definir a vergonha, eu posso definir a timidez. Tá. A vergonha é esse sentimento que aparece com a exposição ou de algum atributo que eu não gosto de mim. É um sentimento. E a timidez já é uma característica mais da personalidade. Exato. E a timidez, ela se faz presente sempre diante do novo e do desconhecido. Então, veja, todos nós, quando nós chegamos num ambiente que nós não conhecemos ninguém, que nós não conhecemos as pessoas, que nós desconhecemos, seja qualquer ambiente, a nossa reação normalmente é qual? Entramos com os olhos arregalados, olhamos para todos os lados, para tentar observar o ambiente, para perceber se o ambiente é seguro ou não, e aí nós relaxamos. O tímido, ele sempre vê o novo como assustador, como perigoso e como um fator que vai gerar sofrimento para ele. Então, ele já foge de qualquer situação nova, seja conhecer pessoas, seja arrumar um namorado, seja mudar de emprego, falar em público, porque é uma situação sobre a qual ele não tem controle. Então, ele se sente à vontade em pequenos ambientes, com pessoas conhecidas, onde ele tenha o controle da situação. Se você o tirar daquela situação e colocá-lo numa situação onde ele perca o controle, ele fica desesperado. Agora, geralmente, essa timidez aí surge ainda na infância ou esses sinais podem aparecer já na vida adulta? Em geral, a gente já vê uma criança tímida se tornar um adulto tímido. Ou, muitas vezes a criança tímida supera a timidez e se torna um adulto não tímido, né? Isso é muito comum da gente observar. Mas eu acho difícil alguém se tornar tímido, a não ser que, por exemplo, não sei se seria timidez, mas de repente tem inibições que podem acontecer no decorrer da vida adulta, porque a pessoa, de repente, ela está esperando mais dela mesma do que ela se dá conta de coisas que ela já deveria ser, ou que ela gostaria de ser, e não é, então ela trava, né, nessas horas. Agora, vocês falaram bastante ao longo do programa a importância de reconhecer, né? Reconhecer a timidez, reconhecer essa vergonha para superá-la. Sim. Como superá-la? O primeiro passo é você tomar conhecimento, perceber que você se sente envergonhado, perceber o quanto você sofre. Então, por exemplo, o tímido muitas vezes ele foge de todas as situações, ele fica numa situação de conforto, uma zona de conforto, ele fala assim, tá bom, então eu não mudo de emprego, não arrumo outra namorada, eu não saio do meu grupo, ok. Agora, quando ele tem que sair para uma nova situação, então, como agir? Primeira coisa, pense a respeito, né? Por que você é tímido? Do que você tem medo? Porque o tímido, na verdade, ele acaba desenvolvendo um nível de ansiedade muito elevado. E essa ansiedade também colabora para que ele, digamos, tenha dificuldade de raciocinar, tenha dificuldade de lidar com as situações. Então, o nível de ansiedade, quanto mais elevado, colabora para que ele fique cada vez mais tímido, cada vez com mais ansiedade, cada vez com mais medo das situações novas. E agora esse comportamento
pode ser confundido até com outros, como antipatia, por exemplo? Muitas isso acontece, vezes assim, com né? arrogância, né? é. Porque a pessoa passa reto, não olha para o lado, Sim. se faz de superior. Ou bloqueia, faz cara de paisagem com tudo, nada me afeta, né? Exato. Pra não ter que enfrentar aquela situação com naturalidade. Então, isso é muito comum mesmo. Agora, o que a vergonha pode nos ensinar? Olha, ela pode nos ensinar a repensar muitas vezes os nossos valores, as nossas atitudes. Então, por que eu sinto vergonha? Se várias pessoas aqui, por exemplo, não sentem vergonha de determinada coisa, por que eu sinto? Então, seria uma forma até de eu parar, refletir e tentar me conhecer melhor, buscar as razões que me levam a ter essa atitude, né? Porque se você vê uma pessoa, a gente estava falando agora há pouco sobre autoestima, pessoas com autoestima elevada, elas raramente sentem vergonha, né? Porque elas são muito coerentes entre o que elas pensam, sentem e fazem. O comportamento delas, exatamente. Então, mesmo que elas venham a fazer alguma coisa que as pessoas à volta dela desaprovem, né? E que, digamos, uma outra pessoa morreria de vergonha, ficaria vermelha, sairia correndo, ela vai brincar com a situação. Fala, ai, gente, desculpe, eu fiz bobagem. Ela vai lidar com isso de uma forma muito mais natural. Marina. Realmente a vergonha, você parando para ver a tua vergonha e não esconder, porque a vergonha, assim, até quando a gente sente vergonha, esconde o rosto, né? Produz esse movimento de recuo e de esconder. Esconder da gente mesmo até e dos outros que a gente até sentiu vergonha, porque a vergonha também é uma exposição, fica vermelho e tudo. Então, se você não faz isso e tenta parar, sentir aquilo, perceber mesmo realmente a questão dos ideais e valores próprios é o maior fator de inibição das pessoas mesmo, né? Você tem ideais que você não pode atingir. Então, repensar esses valores, repensar os ideais, baixar a tua expectativa, aprender a se conhecer melhor. Tudo, né, tem a ver com autoconhecimento. Sim. Agradeço muito a conversa hoje aqui, esse bate-papo tão interessante. Vou deixar aqui as dicas de leitura, o livro aqui, então, sobre a vergonha, né, da série O que Fazer, da Marina Kombilenki. E também o livro da Olga Tessari, que é Dirija a Sua Vida Sem Medo. Uma outra questão também muito importante aqui. E tem o site também da Olga, para quem quiser conhecer mais o trabalho dela, que está aparecendo aí na tela. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu também agradeço. Muito bom. Muito bom. Até uma próxima oportunidade. Até. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.